Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem, na medida do possível. Estou com meus dois filhos resfriados. O André só tá com um pouquinho de dor de cabeça, mas o Pietro tá com um pouco de febre. E aí fiz um suco natural para eles, de laranja, é claro que é o suco favorito. E agora eu vou organizar essas coisas aqui, tirar a louça da máquina, colocar as louças sujas do café e começar a organizar a casa. Então, vamos para mais um dia de rotina por aqui com dois filhos, mais ou menos, né? Não estão 100%, mas logo logo se recuperam e voltam à rotina normal. E usei o meu mixer, né? Meu multiprocessador que a Piera me deu e funciona super bem. E não é todo dia que eu uso, né? Não é sempre que eu uso, mas para fazer suco de laranja, ou eu tenho a centrífuga, mas eu acho que fica muito doce. E tem agora esse aqui, que espreme do jeito que eles gostam e que eu acho que fica menos doce, né? Menos denso. Então, vou desmontar aqui para colocar de volta lá no lugar. Eu até... Bom, aquelas ali eu deixo ali com ele e só levo esse aqui para lá. E o resto fica ali. I bet you think that I should calm down and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? And will you let me down? I know I'm feeling something for you. The way you look, the way you laugh, and how you move. It kinda makes me go crazy.
Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? Will you let me down? Before I'm too invested, you should take it easy. Maybe we could test this and work out our feelings. Maybe when I love you, tell me, do you want me? And will you let me down? E a cama da semana é essa, né? Eu não ia trocar a capa do edredom, mas decidi já trocar tudo porque já fazia mais de um mês que eu não trocava, então... E aí coloquei esse aqui que é 100% algodão. A diferença entre o sintético e o algodão é porque um amassa e o outro não, né? Esse aqui, como é algodão, tá amassado. Poderia passar? Poderia, mas eu não vou passar. Pra que eu vou passar se de noite, quando nós for dormir, vai amassar tudo? Então, já fui mais neurótica com isso, mas hoje eu não sou mais. Hoje não tem o que fazer. Se você tem tecidos que amassam, que nem algodão e linho, você vai ficar passando a cama todo dia? Não, né? Até porque o calor do ferro vai fazer mal para a cama, porque prolifera cada vez mais fungos. Então, não passo, deixa assim. Ah, podia passar água de lençóis e passar a mão que desamassa. Mais uma coisa que eu não uso, porque eu acho que também acaba prejudicando as roupas de cama. Querendo ou não, você está colocando umidade na tua cama. Então, não uso também. Deixa assim. São tecidos nobres, né? Tecidos de fibras naturais, é claro que vai amassar. Agora, que nem aquela outra que estava aqui na cama, ela é sintética, então ela não amassa. E muitas vezes as pessoas preferem as fibras sintéticas do que as naturais por esse fato de que amassam as roupas de cama e não gostam do visual. A Maria é uma, ela prefere o sintético do que os naturais, por causa do visual que fica amassado, e aí incomoda ela. Eu, um tempo atrás, me incomodaria, hoje já não me incomoda mais. Então, eu só troquei os lençóis, né, mas aqui em casa não varia os lençóis, porque eu tiro o branco e coloco o branco, porque as nossas roupas de cama são todas brancas. Aí, só troquei mesmo o tom da cor da capa de edredom. E aí, troquei dos travesseiros que a gente dorme, dos travesseiros auxiliares, para ficar mais tom sobre tom. Esse aqui eu mantive, né, porque é só para enfeite. As capas de almofada também não quis trocar agora, porque não faz muito que eu troquei. A peseira mantive a mesma, então tá bom, tá ótimo. E vamos ser, né, vamos falar as palavras do modo certo, né? Na língua portuguesa não é duvet, duvet é francês, que se chama capa de edredom. Eu cresci escutando capa de acolchoado, quem lembra, né? Ou quem tem ainda, né, acolchoado. Tudo era colocado capa, porque como é que vai lavar um acolchoado? Ainda mais naquela época que não tinha as máquinas modernas que nós temos hoje, que centrifuga os tecidos e acaba secando mais rápido. Então, tudo era colocado capa. Minha mãe e minhas avós, tudo faziam as capas em casa. E quem não tinha máquina de costura, né, uma vizinha tinha, uma parente tinha, que acabava costurando. Então, pra mim, é capa. Tem nada de duvet aqui. É capa. Coloquei uma capa no meu edredom, porque assim eu mantenho ele limpo por mais tempo. Senão, toda semana, quando eu troco a roupa de cama, eu tenho que trocar o edredom se eu não tenho capa. Porque, querendo ou não, ele vai sujar, vai pegar o teu suor e tu tem que lavar. Então, eu lavo os edredons a cada 2 meses, 2, 3 meses, aí eu tiro tudo, lavo e, no meu caso, eu não preciso recolocar porque eu tenho outros. Mas eu decidi manter o mesmo porque, assim, tá frio, mas não tão frio a ponto de eu ter que colocar o mais pesado. Já dos meninos, eu já coloquei mais pesado na cama deles, porque eles dormem sozinhos, né, então sentem um pouco mais de frio. Mas na minha eu mantive o médio, né, o intermediário, nem muito pesado, mas também não muito leve. Agora eu vou colocar os lençóis para lavar e vou começar a fazer o almoço. Eu vou fazer uma sopinha hoje para nós de almoço. Tirando dúvidas,
Gra, como é que você faz para as suas roupas de cama ficarem limpinhas? Essas aqui são capinhas que estavam lá na sala que eu tenho que passar na água. Vamos lá. Percarbonato, que é o que eu uso hoje. Mas você pode colocar bicarbonato. Se você usa tecidos de fibras naturais, você pode colocar um pouquinho de água sanitária, mas só se for fibra natural. Se for sintética, vai amarelar. Ou então você pode lavar com vinagre. Também pode pôr vinagre, que ele vai manter. Claro, eu gosto do percarbonato. E de vez em quando eu uso bicarbonato. Também você pode colocar desengordurante para lavar as roupas de cama, porque querendo ou não, o nosso corpo tem gordura e a gente sua, transpira, e aí você pode colocar qualquer desengordurante, né, que você, da tua preferência. Quanto de sabão? A medida certa. Não exagere no sabão, porque sabão em excesso faz mal para as fibras, acaba deixando a roupa dura e estragando com mais rapidez. Amaciante. Quanto de amaciante? Também o mínimo, dependendo da densidade do teu amaciante. O meu é mais líquido porque ele é natural, ele não é bio, né? É mais orgânico, digamos assim, o que eu tô usando agora. E assim ele é mais delicado, não afeta as fibras e também não dá alergia, apesar de que aqui em casa ninguém tem problema com alergia. Outra coisa, se você tem máquina que lava quente, procure lavar as roupas de cama na temperatura adequada para os tecidos, né? Deixa eu selecionar a minha aqui. Eu sempre seleciono a minha, né, a máquina aqui no modo de lavar lençóis. A minha tem a opção de tirar manchas, remover manchas, então ele deixa de molho por mais 30 minutos. A roupa só vai acabar de lavar daqui 2h10, a temperatura da água chega a 40 graus, e aí a centrifugação varia. A minha fica com 800 de rotação, mas depois eu posso modificar na hora de finalizar. E agora, só deixar lavar. Eu não seco algodão de jeito nenhum na máquina, porque senão nunca mais ele desamassa. Então, eu só lavo, centrifugo bem e deixo aqui na lavanderia, né, que eu tenho os varais de teto aqui. Quando amanhã tá tudo seco. Aqui eu tenho as toalhas que eu lavei ontem, aí eu pré-sequei elas. Quando eu tirei elas da máquina, elas estavam levemente úmidas. E aí eu decidi deixar aqui estendida para terminar de secar, daqui a pouco eu guardo. Já descasquei algumas batatas aqui e cenoura. Agora eu vou picar elas para fazer. Vou fazer uma sopa bem simples, bem leve hoje, porque o Léo ainda tá se recuperando do resfriado forte que pegou, que por sinal foi ele que passou para os meninos. E para os meninos também, apesar de que o Pietro não gosta de sopa, mas vou ver se ele come pelo menos um pouquinho. Aí eu corto as batatas mais em cubinhos mais finos, porque assim cozinha rápido. Se for cortar em cubos mais grossos, demora um pouco mais. E quando eu faço sopa assim, sopa leve, ela fica pronta em uns 20, 30 minutos. Depois que eu já preparei todos os ingredientes, né? Quando eu coloco na panela. Porque eu não gosto de sopa que os legumes fiquem muito cozidos a ponto de se desmanchar. Eu gosto que eles cozinhem, é claro, mas que continuem firmes ainda. O Léo ama sopa, né? Por ele tem sopa todo dia. Eu também gosto. E Pietro, que não é muito fã de sopa. Mas o Pietro tá naquela fase, né? Mais chatinho pra comer, tá? Crescendo e aí entra na adolescência e começa a fase chata. Mas ele sempre foi de comer de tudo que desse pra ele comia. Como é o André hoje. Mas o Pietro, alguns legumes, ele já não é que ele não coma, ele já não prefere. Mas saladas cruas, é maravilhoso fazer salada para os meus filhos.
tanto um quanto o outro comem o que eu colocar. Cenoura. Pietro não gosta de cenoura cozida, mas ele gosta de cenoura crua. Aí eu não vou fazer fundo com carne, com cebola, com nada, porque eu tenho carne de frango já pronta. Então, aí eu adiciono daqui a pouco. Agora eu vou colocar a batata e a cenoura cozinhar, deixar ferver uns 10 minutos, aí eu vou adicionando o resto dos ingredientes que eu vou fazer na sopa. Porque se eu colocar os outros junto agora, eles vão cozinhar demais e vão ficar naquele ponto que eu não gosto. Então, coloco os mais duros primeiro. Também não vou fazer fundo com cebola, com alho, porque eu tenho os desidratados e a carne já está temperada. E é claro, vou adicionar mais alguns temperinhos. E eu tenho congelado, depois eu mostro pra vocês os congelados que eu vou colocar, né? Os legumes congelados que eu gosto de comprar. Porque, ó, que nem vou fazer sopa. Tem ali na geladeira fresco, né? Só colocar na panela. E aqui, como eu falei, aqui se come muita sopa, então tem vários preparos para fazer sopa, né? De vários tipos de legumes, com vários grãos, também tem com feijão, com arroz, com uma variedade bem alta. E aqui também se come muito salsão. Os italianos amam salsão, que se chama sedano. Então, quase todos os preparos vai ter salsão. Peguei os meus temperos desidratados que eu adoro. Então, aqui é cebola, eu coloco um pouquinho. Pimenta, é claro, que não pode faltar. Aqui é alho. Páprica doce, eu tenho de 3 tipos, a doce, a picante e a defumada, mas a defumada só uso nas carnes. E aqui é cebolinha. Eu até tenho cebolinha fresca ali, mas eu prefiro essa aqui. Não coloquei azeite de oliva porque eu vou deixar para colocar mais pro final, quando estiver quase pronta para finalizar. E agora eu deixo cozinhar por uns 10 minutos para daí colocar o restante. Enquanto a sopa cozinha, eu vou trocar as capinhas das almofadas aqui das cadeiras da cozinha, que assim eu já lavo junto com aquelas capinhas que eu tirei ali da sala. Aqui na cozinha eu tenho as tradicionais almofadas de cadeira, só que as minhas não dá para amarrar. Então eu só deixo solta em cima para ficar mais quentinho, porque essas cadeiras são um couro sintético e também para proteger elas, né? Para que durem um pouco mais. Vamos ver se vai ficar bom essas aqui. Acho que sim. Eu podia colocar branca. Mas eu quero colocar um pouquinho de cor aqui. E essas aqui são cores da época agora de outono, de frio, né? Falar em frio, aqui hoje tá fazendo 5 graus. E assim permanece, as temperaturas aqui são sempre baixas. É o nosso inverno, a sensação é sempre de mais frio. Porque tem vento, como eu moro na região onde se cultiva muito arroz, então é bastante úmido. Normalmente, quando eu tô fazendo comida, é o horário em que eu abro a casa para ventilar. Assim, o vapor que levanta da panela ou das panelas não se torna o ambiente úmido aqui dentro de casa, onde evita o mofo.
Aqui em casa nada mofa, não é aquele mofo comum que tem aqui em algumas casas aqui na Itália, por causa da alta umidade do ar, das casas que não são preparadas para não ter tanta umidade. Aqui em casa, certos pontos que mofa, algum cantinho ali na sala, tem um cantinho no quarto dos meninos, perto da janela. Mas por quê? Porque eu moro num prédio da década de 60, aqui não foi feito reformas ainda, para que eles fiquem, porque o prédio fique dentro da nova norma, e também onde você faz o isolamento, né, da umidade que vem de fora. Então, querendo ou não, tem pequenas fissuras aonde a umidade acaba entrando, mas não é aquela coisa absurda, sabe, aquele mofo extremo. São pequenos focos, né, nos cantinhos, assim, às vezes aqui, perto da porta, aparece alguma coisinha. Mas aí eu pego o pano, limpo e tá tudo certo. Eu tô sempre controlando para que não aumente, né? Porque o mofo é um fungo. E aí, se você não elimina ele, ele continua aparecendo e vai aumentando. Mas esse é um controle que eu faço. É um controle que eu faço sempre. Então, não oferece risco para nossa saúde, que nem quando é muito mofo. E a casa eu ventilo ela todos os dias. Eu tenho esse método de ventilação aqui, ó, que abre em cima. Então, o ar quente se concentra sempre em cima, o ar quente e úmido. Então, é aqui que acontece a troca. Nas casas que são reformadas e são modernas, tem essa troca de ar quando você reestrutura ela. Aí você coloca esse sistema de troca de ar, né? É um sistema mais avançado, é um pouco mais caro? Mas vale muito a pena quando reestrutura uma casa, fazer esse método de troca de ar, interno com o externo. Assim você não tem problema com mofo, você não tem problema respiratório porque o ar não troca o ar, não fica muito quente, mas também nem muito frio, e é bem vantajoso. Que eu falei, se algum dia eu comprar uma casa e for reestruturar, tem muitas coisas legais que nós vamos adicionar para que torne a nossa casa mais funcional e mais saudável para todos nós. Ah, olha como é que ficaram de longe, eu gostei. O pupazzetto do André, né, o ursinho favorito dele, sempre onde ele vai, ele leva esse ursinho. Não leva para a escola porque eu não deixo, senão ele levaria também. Mas ficou bacana, eu gostei das cadeiras assim, deu um pouquinho de cor, combinou com os pés, ficou ótimo. Agora eu vou terminar de preparar a nossa sopa. Então aqui eu tenho cebola, cédano, salsinha, cenoura, tem um congelado picadinho, que tem um perfume maravilhoso e fica um gosto incrível na sopa. É tudo picadinho já. Aí vou colocar brócolis. Aqui a vagem. E aqui eu já tenho frango, ó, temperado, pronto. E aí eu vou colocar aqui na sopa. E vou colocar... Aí no Brasil, isso aqui se chama agnoline, né? Aqui se chama tortellini. Eu vou colocar um pouquinho também. Acho que eu vou colocar tudo, vai sobrar só um pouquinho mesmo. E agora aqui é rapidinho, é só o tempo de cozinhar a massa, que é aqui nem 5 minutos e a sopa tá pronta. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de água, porque a massa puxa, né? Eu vou esquentar mais água e daí eu coloco aqui, porque eu não coloco água fria aqui, só água quente. Vamos ver se tá boa de sal, eu acredito que sim. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa sopa está pronta. 20 minutos eu levei para fazer essa sopa. Aí o Pietro tá dormindo, então eu não vou acordar o Pietro agora.
deixar que ele durma um soninho e acordo ele mais tarde. Então, eu vou preparar aqui pro André. Vou colocar um brócolis no do André que ele come. E o meu. O Léo ainda não chegou. Ele foi ajudar um amigo nosso a fazer mudança pra casa nova. E tá vindo, então... O André tá com fome, pra ele não comer sozinho, eu vou comer com ele. E na hora de desligar, eu sempre desligo digamos, se eu ia deixar cozinhar 5 minutos, eu deixo 3. Porque os outros 2 vai cozinhar enquanto ela esfria. E aí, se você deixa os 5 minutos, mais o tempo que ela vai ficar de repouso ali, ainda fervendo, né? Passa do ponto. Então, ó, sopinha nutritiva maravilhosa que nós amamos nesse período do ano. Agora eu vou comer com meu filhote. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we want. Bom, já dobrei as toalhas, né, que estavam lá na lavanderia. E só agora que eu vou estender os lençóis. Porque hoje era dia de eu cuidar do condomínio. Então a tarde passou rápido. Enfim, já que eu tô dobrando as toalhas, teve dúvidas um tempo atrás. Como é que eu sei de quem é a toalha? Porque já que são todas brancas. Sim, são todas brancas, mas elas são todas diferentes. Aqui em casa, cada um tem 3 toalhas de banho. E como é que nós sabemos de quem é a toalha? Enfim, são modelos diferentes. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a do André é lisa e é menor. A do Léo são sempre as toalhas maiores e normalmente elas têm esse quadriculado aqui, ó. Sempre as toalhas grandes, as gigantes, são do Léo. Minha é assim, ó, de listra, com essa rigatura aqui, ó. Essas são as minhas. E as do Pietro tem esse acabamento aqui embaixo, ó. Então fica fácil de saber de quem é a toalha. Como é que eu faço a rotatividade das toalhas? Nós não usamos as mesmas todas as semanas, né? Como cada um tem 3, então elas só voltam para o banheiro depois de 3 semanas, né? Quando chega o período delas. E aí, vou mostrar para vocês como é que eu faço para guardar aqui no armário. Então, aqui é assim, ó. Essas serão as próximas que nós vamos usar, depois que aquelas que estão lá no banheiro forem para lavar. E essas que eu lavei ontem, elas vão ficar aqui, ó. Nessa parte que estava vazia, ó. Então, essas aqui são as próximas que irão para o banheiro. Daí eu passo essas para cá e as que estão lá no banheiro vêm para cá. Então, é assim que eu faço para usar todas as toalhas, mas sem repetir todas na mesma semana. Aí aqui ficam toalhinhas de mão e dos meninos levar para a escola. E aqui do lado ficam as toalhas de rosto e as de piso, né? Eu tenho 2 só de piso e as demais são todas de rosto. É assim que funciona, é assim que eu, né, me organizo e uso elas da forma adequada. E aqui na lavanderia, agora que eu vou estender, né, os lençóis que ainda estão aqui. Provavelmente ficaram bem amassados, mas fazer o quê? Não tive tempo antes. I do, yeah. No, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the raw. Aí eu centrifugo 2 vezes. A normal com a rotação de 800 na hora da lavagem. E depois, antes de colocar aqui, eu coloco para centrifugar de novo na rotação de 1400. Então, centrifuga super bem e seca rapidinho. Amanhã eu já posso tirar tudo daqui para
para guardar que vai estar tudo seco. Porque se eu deixar muito úmido, acontece que vai demorar para secar e aí vai ficar com aquele cheirinho desagradável, né? Então, eu sempre centrifugo. Agora no inverno, a última vez a 1400, porque assim fica bem torcido, né? No máximo. Aí, como são lençóis grandes, normalmente eu dobro eles no meio para que fique bem aberto aqui. E assim não fica tão amassado, né? Porque se eu deixar ele todo encolhido aqui, ele vai ficar muito mais amassado. E deixo pendurado pelas, digamos, as pontas, né? Com a parte maior para baixo, porque como é alto aqui, então se torna ainda mais rápido para secar. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Being with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wild. I got a little crush on you. You say that I'm crazy. It's just the way that I get every time that I am with you. Your laughter takes me to heaven. I just wanna make you repeat it and repeat it again. Yeah, you make the sky so blue. No, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio. Sing along to the words that we don't know how. Brings out the wild. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Being with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wild. I got a little crush on you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wild. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Being with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wild. I got a little crush on you. Aí eu não lavei essas aqui, eu vou só lavar só amanhã agora, porque eu não vou ter espaço para estender. Outra coisa, outra dica que eu dou para vocês: nunca fechem a máquina de vocês depois que terminam de lavar a roupa. Sempre deixem ela com a porta entreaberta. Por quê? Porque assim evita da máquina ficar com mau cheiro. A minha não tem esse problema, né? Então assim você evita que a máquina fique com mau cheiro. Deixe sempre entreaberto, que assim o ar circula e seca dentro dela. Ainda mais aquelas pessoas que lavam roupa uma vez por semana. Pior ainda, né? Então deixem sim. Ah, mas não é bonito. Eu prefiro que não seja bonito e não tenha mau cheiro, do que deixar fechada, lisinha, e quando eu abrir está com um mau cheiro intenso, sem falar que esse mau cheiro normalmente pega nas roupas. Então, eu faço assim, né? Se serve de dica para vocês, seria perfeito. Mas, né, que nem eu sempre digo, cada um faz aquilo que quer. E agora, vou fazer a minha última
digamos, a minha última programação do dia, porque eu sempre programo o meu dia e procuro executar todos a minha programação para que assim eu me sinta bem, né? Porque eu consegui executar todas as tarefas que eu tinha programado para aquele dia e assim é um a menos para eu fazer no dia seguinte, que se eu não fizer hoje, eu vou ter que fazer amanhã. Ainda tô com a panela de sopa aqui, o que sobrou eu vou colocar depois no bowl, pôr na geladeira e pôr a panela para lavar. Vou fazer biscoitos, os que todos nós amamos aqui, pelo menos uma vez por semana eu faço esses biscoitos. Então, é isso que eu vou fazer agora e vou mostrar pra vocês, não que vocês já não tenham visto, né? Mas sempre tem alguém novo chegando ou alguém que não viu o vídeo que eu fiz os biscoitos, os cookies, né? Eu chamo de biscoito, cookie, bolacha, né? Pra quem quiser entender. Então, eu vou pegar os meus acessórios, os ingredientes e vamos começar a fazer. Nossa, essa manteiga tem um cheiro maravilhoso, muito bom. Bom, coloquei os ingredientes aqui, achei que estava gravando, mas não estava. Então, o que eu coloquei aqui? Meia xícara de manteiga, meia xícara de açúcar mascavo, meia xícara de açúcar branco e um ovo. Agora, eu vou bater tudo isso aqui até ficar bem homogêneo, para daí adicionar os outros ingredientes. Dá para substituir a manteiga? Não sei, porque são cookies, então a tendência deles é ser mais amanteigado. Mas você pode tentar substituir talvez por óleo de coco? Pode ser que funcione. Ainda aqui de líquido eu vou colocar aroma de baunilha. Dessas ampolas aqui eu uso meia só, porque ela é bem concentrada. Eu quero ver se eu acho o extrato de baunilha num outro mercado grande que nós vamos, a cada 2 meses, né, que nós vamos lá. Aí, se eu não achar lá, eu vou comprar na internet, porque o extrato é muito melhor do que aroma ou essência, né. E agora é só bater até ficar tudo bem homogêneo aqui para ir para o próximo processo. Agora, aqui eu vou colocar meia colher de café, né, ou de chá de bicarbonato. A mesma medida de sal. E 1,5 xícaras, 2 xícaras rasas de farinha de trigo. Vai depender muito do tipo de farinha que tu usa e a quantidade de líquido que ela absorve. Eu normalmente coloco 2 xícaras rasas de farinha. Posso fazer com outro tipo de farinha? Pode, mas que nem eu sempre falo, não sei se o resultado vai ser o mesmo. Aí aqui eu vou tirar esse excesso de manteiga aqui do batedor, mas não vou colocar ele para lavar ainda, porque eu tiro o restante da massa aqui quando eu for mexer com a mão. Não dá para desperdiçar nada, né? Aqui eu vou misturar agora essa farinha com esse creme. Ele não fica muito líquido, porque é manteiga, um ovo, né? E os açúcares. Então, não espere que vai ficar líquido, porque não é assim na receita. Aí vai ficando mais firme, parece que não vai dar certo. Mas dá sim, porque a manteiga vai soltar o restante da sua umidade aqui na farinha. Já coloquei o forno para pré-aquecer, vou pegar minha assadeira e agora eu vou pegar o restante dos ingredientes para começar a fazer os cookies. Já vou deixar os meus vidros todos abertos, porque agora eu vou sujar minha mão.
São cookies maravilhosos e os meninos já nem ligam mais para os biscoitos prontos que a gente compra. Tem ali já biscoito há mais de um mês guardado ali no armário, que eles não ligam mais, eles só querem o cookie da mamãe. Não é só esse tipo de cookie que eu faço outros tipos também, mas o favorito deles ainda continua sendo esse aqui. Então é algo que eu faço toda semana. Aí aqui mistura bem agora essa farinha com os açúcares e a manteiga. Eu uso açúcar mascavo, mas se você não gosta do mascavo, você pode substituir por demerara. O meu fica assim, nesse tom aqui de cor, assim ó, por causa do açúcar. E agora eu vou adicionar os outros ingredientes. Vai 1 xícara de gotas de chocolate. Eu coloco um pouco mais de meia xícara de uvas passas, de mirtilos, é claro que as goji berry grudam uma na outra. Meia xícara, um pouco mais de meia, né, de goji berry e 1 xícara de pistache. Pode substituir a castanha? Pode, você pode fazer com outros tipos de castanha, como eu já fiz. Eu já fiz com sementes de girassol no lugar dos pistache e dá para colocar outras castanhas também, mas é sempre bom dar uma tostadinha nela antes para que fique mais gostosa. Eu já comprei os pistaches assim, já descascado. É mais caro? É. Mas ele é muito mais prático e quando eu compro, eu sei que eu tô comprando só a semente, né, a castanha, não a casca em si. 1 quilo de pistache já descascado eu pago 25 euros. Eu não acho caro, porque não é uma semente, uma castanha barata, né? Então, não acho que seja caro. E agora chegou a hora de modelar os biscoitinhos. Aí você faz do tamanho que quiser. Eu não faço muito grande e também nem muito pequeno. Médios, né? Já enrolei todos, agora vai pro forno a 180 graus por 12 minutos. Exatamente 12 minutos pro meu forno. Vai depender muito, né, da temperatura de um forno pro outro. Mas o meu é ventilado, então em 12 minutos ele fica assado. Vou aproveitar e já vou repor aqui as gotas de chocolate. O cheirinho também é maravilhoso. E aqui os cookies já ficaram prontos, então o forno avisou, tem que tirar, porque senão passa do ponto e eles podem queimar ou então ficarem muito secos. Agora é só deixar esfriar para saborear. Eu vou guardar essa sopa, mas eu acho que cebola é pequeno. Enfim, aí vem que eu coloque em 2. Como eu fiz bastante, então sobrou, né? Já que os meninos estão comendo só um pouquinho, porque não estão bem. E agora eu tampo e guardo na geladeira. Todas as nossas comidas prontas, que sobram, seja verão, seja inverno e época do ano que for,
Sobrou comida, eu guardo na geladeira. Eu nunca deixo fora da geladeira, porque assim evita de ter contaminação e fazer mal. Amanhã eu quero fazer lasanha, porque eu tenho carne moída ali que eu comprei, tá fresca. Então amanhã eu faço lasanha pro almoço. Aí de entrada vai ter a sopinha e de prato principal lasanha. E é uma coisa que os meninos gostam e pode ser que eles tenham um pouco mais vontade de comer. Os cookies já estão mornos. Eu vou colocar aqui no vidro, só que eu não vou fechar. Aqui saiu um, ficou uma goji berry grudada. Eles não grudam se a assadeira for antiaderente. Se tem medo que grude, aí coloca papel manteiga. Eu vou colocar alguns junto com esses biscoitos de chocolate aqui. Pode ser que eles comam o restinho, mas não acredito. Eu deixei um pra eu comer, que eu também adoro esses biscoitos. Eles ficam maravilhosos. Não tem explicação. Nem cookie comprado é tão saboroso quanto esses aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um pouquinho da minha rotina, né? Que sirva aí de inspiração para vocês, de dica. Cuidem da casa de vocês com amor, com prazer. Não adiem as coisas que vocês têm para fazer para o próximo dia, porque o adiar vai acumular o que você ficou para trás e aquilo que você tem para fazer. Então, programe o seu dia. Como é que eu me programo? Sempre quando chega o final do dia que eu... ok, meu dia está encerrado. Aí eu me programo para o dia seguinte. O que eu vou fazer no outro dia? O que eu tenho que priorizar? Lavar roupa, limpar a casa, limpar vidro. Sempre incluo uma faxina, digamos, diferente no meu dia a dia, porque assim eu não preciso pegar um dia da semana e fazer faxina na casa toda, que se torna cansativo. A minha mãe fazia isso há muito tempo atrás, eu também fazia um dia por semana faxina pesada, mas hoje eu não faço mais. Eu procuro fazer no decorrer da minha semana. Um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra, que é assim, não fica cansativo, não acumula tudo para um dia só, e a gente nunca sabe o que vai acontecer no nosso dia, né? Então, o dia que você programa para fazer uma faxina pesada, pode ser que você tenha algum imprevisto e não vai conseguir fazer. Então, uma coisa que eu aprendi ao decorrer do tempo é não fazer faxina em um dia específico. Faxina se faz todo dia. É claro que no mundo de hoje muitas trabalham fora, mas se você se programar, dá sim para fazer um pouquinho por dia e assim não se torna cansativo no final de semana, que normalmente é quando as mulheres que trabalham fora fazem faxina. E aí passam o final de semana todo em função de lavar roupa, fazer faxina, fazer comida e não descansam, não tiram um dia para fazer coisas diferentes que são muito importantes para nós. Ainda não encerei a mesinha. Amanhã talvez chega o fundo preparador para eu começar a pintar um armário, mas as tintas só vão chegar na semana que vem. Como é o período de Black Friday aqui, então os pedidos acumulam e eles dão um prazo, pedem, né, um prazo maior para fazer a entrega. E aí a tinta vai chegar na segunda-feira. Mas o fundo chegando já adiantou bastante coisa, porque eu tenho que passar o fundo, deixar ele secar bem, para daí passar a tinta. E eu tenho o resto de tinta, né? Eu posso usar aquele ali. E aí, quando chegar as tintas que eu comprei na Black Friday, que saiu bem mais barato, aí eu termino de fazer a pintura do armário e aí eu mostro pra vocês. E aí, provavelmente, eu insere tudo junto, ou no próximo vídeo eu insero. No próximo vídeo também quero ver se adiciono mais uns elementos na guirlanda ali da porta. Eu já coloquei, mas não adicionei nada, por isso que eu nem mostrei pra vocês. E também tenho que criar um novo elemento decorativo da mesa, que é bem significativo para nós, mas que eu ainda não consegui comprar as coisas que eu preciso. Custa bem barato aqui, mas eu tenho que comprar, né? Podia ter comprado na Amazon? Podia. E aí já teria chego. Mas tudo bem, né? Amanhã ou depois eu dou um pulinho ali no centro e compro o que eu preciso. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho
e nos vemos em breve.